Olá, que o Espírito de Deus te ilumine. Não desanime quando alguém criticar você, quando desacreditarem de você. Se você pegar a história dos reis de Israel, Moisés foi desacreditado, não é? E se tornou o libertador de Israel. José foi desacreditado até pela família, mas se tornou governador do Egito. O Senhor Jesus foi desacreditado por muitos, mas se tornou o nosso libertador e salvador. Deus é com você. Ainda que ninguém acredite, acredite você, tá bom? Acompanhe esses testemunhos, no final do programa eu vou orar por você. Nome? Rafael. E o seu? Patrícia. Quem vai falar? Como estava antes do pacto e como está? Ela pode falar. Pastor, antes do pacto, a gente chegou aqui com uma vida um pouco destruída, né? Destruído? Destruída. Que ponto? A que ponto a gente andar de ônibus e ter que morar de favor na casa da minha sogra por 2 anos? A gente, mesmo assim, a gente continuou no pacto e fomos colocando de fé em fé e as coisas foram melhorando. Chegou um ponto da gente chegar aqui com uma passagem de ônibus somente para voltar. Aí, Como assim? Só com a passagem de volta? uma passagem de volta. Quando terminava a reunião, o que acontecia? Sempre tinha alguém que dava carona ou que levasse a gente em casa. E assim, foi assim que a gente chegou na Igreja Universal no pacto. Então, um homem casado, de repente ter que ir com a esposa morar de favor, é muita vergonha. Sim, é muito humilhante, pastor. Mas a gente perseverou no pacto, nunca desistimos, né? A gente tinha um propósito com Deus realmente firme, tanto que hoje nós temos mais de 5 anos no pacto e desde então foram só conquistas que a gente teve, né? E uma delas, depois do casamento, foi realmente ter a nossa casa própria. Conquistamos o nosso carro zero, né? Hoje estamos aqui para testemunhar o nosso terceiro carro. Terceiro carro? Terceiro carro, né? Que a gente conquistou. Promoções no trabalho, né? A gente foi só galgando cargos maiores e maiores. Estamos à vista de uma nova promoção aí, mas a gente vai aguardar para realmente a coisa concretizar. Então as bênçãos não param. Não para. Durante esses 2 anos de pandemia, a gente ficou no pacto. Graças a Deus, a pandemia não afetou a gente. Nada, nada, nada. Todo ano a gente viaja, a gente escolhe o lugar para onde quer viajar. Só que com um detalhe, o lugar onde tem a Igreja Universal. O Senhor fez um propósito da caneta e da semente. O Senhor falou assim, tem gente que quer trocar de carro, mas não tem coragem de ir na concessionária ver o carro que quer. Aí nós tiramos, em dezembro, eu fui na concessionária com ele, a gente chegou lá e falou, é esse carro que nós vamos trocar. Passou dezembro, eu peguei, pedi para a moça fazer essa simulação aqui, a moça fez isso aqui, a gente com dinheiro em mão e não podia comprar o carro, por quê? Porque o carro não estava, como é que se diz, não tinha sido faturado, o carro, durante a pandemia, não tinha como faturar o carro, não tinha produção. Peguei esse papel aqui, coloquei dentro do meu envelope do dízimo, fiquei 5 meses clamando aqui. Quando foi agora em março, a gente voltou e a moça falou, olha, o carro que vocês queriam não foi produzido, mas tem um inferior a ele. Eu falei, não, eu não quero nada inferior. Se o nosso Deus é um Deus de coisas grandes, nós vamos ficar com o carro que a gente quis. Com 2 dias depois, ela ligou e falou, dona Patrícia, a sua oração subiu ao céu. Para quem chegou aqui de ônibus, de favor, hoje a gente tem 2 carros, ele tem um carro dele, eu tenho o meu, os melhores carros. A gente que morava de favor na casa da minha sogra, a nossa casa é a melhor casa do conjunto, uma das melhores casas do conjunto, e não para por aí, que a gente ainda tem outras conquistas que vamos conquistar e vamos voltar para dar o nosso testemunho. Em cada 2 anos e meio, a gente troca de carro. Em cada 2 anos e meio, a gente troca de carro. Que legal. Essa está sendo a média que a gente tem tido aí para trocar de carro, né? O pacto na vida de vocês funciona mesmo. Grandiosamente, pastor. Em meio à pandemia, nada nos faltou. Toda segunda-feira a gente passava aqui no altar. O meu esposo oferta fardo de jornais no altar. Toda segunda-feira a gente faz um desafio. De fé em fé, a gente está conquistando. Vai parar? Jamais. Vai parar? Jamais. Deus abençoe. Nome? José Calil. Como é que estava antes do pacto e como é que está depois do pacto? Bom, eu vim convidado pela minha família, que já era daqui, e eu comecei o pacto há mais ou menos 2 meses. E nesses 2 meses eu estava perseverando, vindo todos os dias. E aí eu tenho uma pequena empresa, eu e minha família, a gente trabalha junto com uma empresa de entregas. E eu tive minha moto furtada, minha moto roubada. E essa moto, pastor, ela era
praticamente o coração dessa empresa, que é de entrega. A gente precisava muito dessa moto. E aí eu comecei a orar a Deus, falei: Senhor, estamos sendo fiel a Ti. Nós te honramos, Senhor, por favor, pedimos que o Senhor nos honre, porque estamos todas segundas lá e orando, perseverando no nome do Senhor Jesus. E praticamente 2 dias e meio depois que a minha moto foi furtada, eu tive o prazer de ir numa concessionária, tirar minha moto zero, 2 vezes melhor do que a que eu tinha antes. Deus me deu essa honra e hoje eu dou a honra a Ele. E Ele tem só me abençoado e eu creio que é só o começo. Então, vindo há 2 meses, a convite da família. Glória a Deus, a conquista da minha empresa própria, junto com a minha família. Já abrimos nosso segundo restaurante delivery. Segundo restaurante foi aberto. Segundo restaurante delivery no iFood. E hoje estou com a minha moto zero para a honra e glória do Senhor Jesus. Vai parar não? Não vou parar. E Deus vai honrar ainda mais. Glória a Deus. Deus abençoe. Nome? Marcos. Marcos, como estava antes do pacto e o que Deus vem fazendo depois do pacto? Antes do pacto, a minha vida sempre tinha aquele pé atrás. Tudo que eu fazia, sempre eu dava um passo para frente e 2 para trás. E depois que eu comecei a firmar o pacto com Deus e obedecer e seguir firme mesmo. E obedecer. Sim, seguir firme. Só vem bênçãos na minha vida, só bênçãos. Esse período de pandemia as pessoas ficam falando que ficaram desempregadas e tudo mais, e eu não. Eu, muito pelo contrário, agora também até troquei de emprego, tive empregos melhores e agora eu estava com dinheiro preso. Né? E essa semana agora o Senhor fez o clamor aqui. E eu peguei e vim fazer o clamor. Eu peguei, quando saí no outro dia, eu recebi uma ligação já para falar sobre o dinheiro que eu estava preso. E acabou, eu peguei, retirei, fiz o clamor e deu certo. E Deus está preparando coisas grandes para você. Eu creio, em nome de Jesus. Só não para. Eu tenho fé e eu vou continuar no pacto. Deus abençoe. Se você for humilde, você vai poder contar com Deus. Daqui a pouco eu vou orar. Eu sei que tem gente me acompanhando agora que a vida está um inferno. Você está vivendo um tormento. Problemas familiares, problemas na saúde, dívidas, desemprego. As coisas estão indo de mal a pior para você. Eu quero me dirigir a você que tem preconceitos, que acha que os testemunhos são tudo combinado, não é? Você já falou isso. Eu quero me dirigir a você que disse na Universal nunca. Mas vamos ser honestos. A sua vida está em frangalhos. Você está perdendo tudo, se é que não já perdeu. Até a vontade de viver. Nós vamos ajudar você. Eu quero fazer um desafio com você, que nos critica, que sempre que você sintoniza no programa, você troca, você desliga. Hoje o Espírito Santo te colocou aí. Entrando aqui, se a sua vida não mudar, seguindo a direção que for passada, eu deixo de pregar o Evangelho. Você não tem aonde se segurar mais. Você não tem com quem mais contar, não é? Preste atenção na história do Patrick. Ele estava vindo no pacto, parou, se afastou, quebrou o pacto e as coisas desandaram. Mas Deus é fiel. Deus o aceitou de volta. Acompanha a história dele, é forte. Eu já volto. Nome? Patrick. Como estava antes do pacto e como está agora? Antes do pacto, antigamente, eu tinha feito um pacto antes, pastor. Só que eu não levava o pacto a sério. Não levava a sério? Não, quebrava. E aí vinha, fazia um pacto novamente, quebrava. E assim eu ficava nessa. Saí, depois que eu saí, passei um mal muito, minha vida ficou um desastre. Um desastre? Um desastre, porque desempregado, mais de 5 anos desempregado, tava na miséria, tinha dia que não tinha nem o que comer. Que isso? Passava fome, chegou a passar fome, 5 anos desempregado? Sim, passei necessidade junto com a minha esposa, humilhação,
esse tipo de coisa. E até que semana passada, na segunda-feira passada, eu estava trabalhando dentro dos coletivos, né? Que eu trabalhava dentro dos coletivos, pois ali era o meio de eu conseguir algo pelo menos para me comer, e nem assim estava conseguindo nem levar o que comer para casa. E aí nesse dia eu saí para trabalhar pela manhã e eu não consegui nada até o horário daqui, o horário que eu vim. E aí eu conversando assim, minha mente, né? E Deus naquela hora vai para a igreja, renova teu pacto, faz um pacto com Deus, mas faz de verdade que eu vou te abençoar. E aí naquele momento eu estava lá na Cidade Nova, não contei conversa, eu peguei o ônibus e vim embora para cá. Chegando aqui eu não conseguia nem andar, pastor. O inimigo trabalhou tanto para mim não conseguir a minha bênção, que era fazer o pacto e Deus ia me abençoar realmente. Ele trabalhou tanto que quando eu cheguei aqui na frente da igreja, eu cheguei me tremendo. Foi na hora que eu decidi, vim para a decisão, eu bati o pé, eu falei: Satanás, tu não vai mais agir na minha vida. Eu vou entrar dentro da igreja, eu vou firmar meu pacto com Deus e tu nunca mais vai agir na minha vida. Graças a Deus a reunião parecia que era para mim, eu estava precisando ouvir aquilo que está sendo pregado na reunião. Então eu ouvi aquilo, levei para mim, tomei uma atitude de que o diabo parecia que não deixava eu espalhar um currículo. Espalhei um currículo a um cargo que era meu perfil, pois eu não tenho ensino médio, eu tenho só o fundamental. Então eu espalhei um currículo para ser auxiliar de estoque e auxiliar de caminhão. Quando foi na quinta, recebi uma ligação do RH para me fazer uma entrevista às 10 da manhã. Fui lá, pensando que era para esse cargo que eu tinha deixado meu currículo. Mas Deus é tão maravilhoso quando a gente toma uma decisão de servir a Ele, realmente, fazer um pacto realmente com Ele. Cheguei nessa empresa, eu nunca imaginei trabalhar da escolaridade que eu tenho, atrás de uma mesa, sentado no escritório, do ar-condicionado. O céu é o limite agora, meu salário vai ser assim. E graças a Deus fui contratado na sexta. No sábado, Deus já me abençoou com uma venda de carta de crédito de R$52 mil. E hoje, na segunda-feira, eu já fechei um acordo para sexta-feira vender outra de R$72 mil. Ou seja, depois que eu firmei um pacto realmente com Deus, que eu vim realmente com a decisão de firmar um pacto verdadeiro com Deus, Deus ele abriu as portas para mim. Mudou tudo. Está mudando, está começando a mudar. Isso você voltando de quanto tempo para cá? Muito tempo, pastor. Mais ou menos uns 2 anos. Não, você voltou. Você voltou tem quanto tempo para o pacto? Uma semana, comecei semana passada? Na segunda passada. Você voltou semana passada e Deus já mudou tudo. Deus já me deu uma bênção que eu nunca esperava cair na minha mão, e assim, Deus, eu só tenho a agradecer a Deus agora. Agora não vai parar de obedecer, não? Não, firme, já trouxe até um amigo meu, hoje ele já gostou da reunião, já vai fazer um pacto, já fez, e na outra semana também ele já vem. Amém. Deus abençoe ainda mais. Amém. No passado, os reis de Israel, para tomar decisões e saber como agir na liderança da nação, se dirigiam ao templo e recorriam ao sacerdote portador das 12 pedras do poder e direção divina para consultar a Deus. Ao submeter-se à estratégia dada por ele, eles garantiam a vitória diante das batalhas mais árduas e inimigos mais cruéis. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Hoje, muitos se veem derrotados na batalha contra os problemas financeiros, frustrados diante dos desafios para crescer profissionalmente e se questionam: o que está faltando? A direção de Deus.
Se você deseja ser bem-sucedido em seus projetos, ter a estratégia certa para superar seus desafios e receber o poder para transformar a frustração em realização, a miséria em prosperidade, venha receber as 12 pedras do poder e direção divina exclusivamente no Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 6, 6h50, 10 horas, meio-dia, às 15, 17 horas, 19 horas e 21h30, Avenida Constantino Neri, 1515, São Geraldo. Olha, não adianta você querer mudar a sua situação assim, ó. Não adianta. Não adianta você cruzar os braços e achar que, com o passar do tempo, as coisas vão se resolver. Tem gente que está assim, né? De braços cruzados. Tem um versículo que diz que quando a gente fica de braço cruzado, a miséria toma conta. A produção coloca na tela esse texto, acompanhe comigo. Um pouco para dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Sabe quando a pessoa está acomodada? Os problemas estão bombardeando ela e ela se entrega. Ela fica prostrada. Tem gente que está se deixando levar pela depressão, não está reagindo. E ele continua a dizer, assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo e a tua necessidade como um homem armado. Repare que a Bíblia diz em Provérbios 24, versículo 33 e 34, que quando a pessoa fica de braço cruzado, a pobreza vem, a miséria vem, a derrota vem. Descruza os braços, meu amigo e minha amiga. Pare de dar desculpas. Eu moro longe. Eu não tenho como ir. Quem quer mudar de vida dá um jeito. Na sua atitude, Deus muda a sua história. Tá bom? Daqui a pouco eu vou orar por você. Nós vamos entregar a todos, nesta segunda, gratuitamente o peitoral. Põe na tela, por favor, produção. Este que aparece aí, do poder e direção divina. O texto bíblico, a produção põe na tela, leia comigo o porquê desse propósito. Deus disse, faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo faça. Por isso, nesta segunda, você que não tem, gratuitamente, você vai receber 8 horários. 6 da manhã e meio-dia, o pastor Adriano. 10 da manhã, 3 da tarde, 9h30 da noite, o pastor Nixon. Eu estarei às 7 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. Acompanhe testemunhos de pessoas que estavam desempregadas, as dívidas acumulando. Eu abro com o testemunho da Mábia, que se emociona demais. Se afastou, quebrou o pacto, mas o Espírito de Deus a trouxe de volta. Acompanhe. Nome? Mábia. E depois do pacto, Mábia? Pastor, depois do pacto a minha vida mudou. Eu estava desempregada há 3 anos. 3 anos sem emprego. E durante esses 3 anos eu deixava currículo. E não conseguia trabalho. Conseguia entrevista, mas eu não conseguia trabalho. Então aquilo foi me causando uma depressão. E eu entrei numa depressão 3 anos. E aquilo veio minha vontade de me matar. Você teve vontade de se matar? De madrugada, eu pedi para Deus tirar minha vida. Porque tudo que eu fazia, eu não conseguia nada. Fiquei exausta. Então, quando eu parei, eu comecei a sentir ódio da igreja. Que isso? Você tinha ódio da igreja? Chegou a ter ódio da igreja? Foi. Eu estava ouvindo a rádio, né? Mas mesmo assim, com aquele ódio, mas vinha aquela força, né? Que eu colocava na rádio e assim, ouvia o Senhor, né? Aí eu vi o Senhor orando, né? O Senhor falou assim, as pessoas que morassem longe e que tinham parado de ir, que voltassem.
porque quando voltasse tudo ia ser diferente. Então, naquele momento, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Assim, naquele momento, eu criei força, né? Eu acreditei naquilo. Aí, quando foi na mesma... Foi segunda-feira de dia. Então, aí eu vim, mesmo não querendo vir. Eu vim. E quando eu cheguei aqui, eu senti algo maravilhoso que eu nunca tinha sentido. E eu consegui trabalho. E nesse trabalho tudo é diferente. Tenho força, tenho alegria, coisa que eu não tinha. Mudou tudo. Mudou tudo. Tanto fora, vida profissional, como dentro. Como dentro. Não tem mais vontade de morrer. Não. E depressão. Também não. Não sinto mais. E raiva de mim, da igreja. Não. Nome? Hilton. E aí, quais são as vitórias depois do pacto? Pastor, já teve vitória, boas vitórias, né? Inclusive, meu filho estava com 6 meses de desempregado. E eu e a mãe dele, batalhando. E hoje ele está empregado, num trabalho bom. E só vitória mesmo. Trabalho bom. Bom. E a gente está na luta, continuamos na luta. Sempre, né? Há mais de 18 anos já aqui. E chegou em que situação? Piores. Muito piores. Eu doente, problema cardíaco, tomando 20 e poucos tipos de medicação. Hoje eu não tomo nada há 15 anos. Hoje eu tomo água e sou curado. E a vida financeira era como? Péssimo, muito péssimo. Hoje, graças a Deus, está uma benção. Falta nada. Falta nada. Vai parar? Não pode parar. Deus abençoe. Nome? Luana. Quais são as vitórias depois do pacto? Eu cheguei aqui desempregada e o meu pai era ex-frequentador da Igreja Universal e eu fiz um propósito por ele. Ele voltou para a igreja e eu consegui um emprego. Há quanto tempo que você está vindo? Eu acho que já tem firme mesmo em 5 meses. 5 meses? Isso. E o seu pai estava afastado da presença de Deus, você estava desempregada, tudo enrolado. E aí depois que você firmou o pacto, a porta abriu, papai voltou para Jesus. Voltou para Jesus. Vai parar? Não. Deus abençoe. Nome? Maria Lúcia. O que Deus fez? Milagres, porque meu neto estava desempregado, né? E eu pedi para ele fazer uma cartinha, para ele fazer como ele quisesse um emprego, né? Do jeito que ele fez a cartinha, aconteceu. Hoje já recebeu a farda dele, começa segunda-feira. Então, do jeito que a senhora determinou para o neto, Deus fez. Fez. Eu digo, do jeito que você quer que aconteça na sua vida e o emprego que você quer, faça a cartinha, né, e coloque dentro do envelope, coloquei no altar. Hoje ele já recebeu a farda dele e segunda-feira ele começa a trabalhar. E Deus vai fazer ainda mais. E muito mais, em nome de Jesus. Nós vamos falar com Deus agora. Eu vou pedir a Deus que te visite e que te dê forças para chegar aqui. Agora entenda. Quando nós oramos, Deus dá força. Agora, para todo lugar que você quer ir, você tem que dar o primeiro passo, não é? Se você quer ir no mercado, você tem que dar o primeiro passo. Se você quer ir na padaria, no shopping, você tem que dar o primeiro passo. Sabia que tem gente que consegue ir em tudo que é lugar, mas quando se fala em vir buscar a Deus, ela não tem força? Não é estranho isso? É o mesmo mal que lhe impede de chegar aqui é o que está agindo na sua vida. Mas nessa segunda, você vai conseguir chegar aqui. Vamos unir a nossa fé em oração. Nós, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, suplicamos por quem está em total desespero, por quem não aguenta mais tanto gemido, tanta dor, tanto aperto. Oh, meu Pai, eu oro por essa criatura tão desmotivada, tão desanimada, que agora mesmo, nesse momento, venha a tua mão tocar na alma, no ser, arrancando essa dor no peito, arrancando essa depressão,
essa vontade de desistir da vida, que ela receba força, que ele receba força para se apegar a ti. Está ungida e consagrada a água que essa pessoa preparou. Quem dela bebe, bebe de poder e de saúde. No nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Beba com fé. Você agora tem uma porta de saída por meio desse programa para você se ver livre dessa situação, tá? Nessa segunda, nós vamos aguardar você aqui. Põe a nossa catedral, produção, por favor. Nesse lugar aí, Avenida Constantino Neri, 1515, aqui no bairro São Geraldo. Você já deve ter passado aí na frente várias vezes, não é? Agora você vai entrar. Entrando aqui, se a sua vida não mudar, eu deixo de pregar o Evangelho. E eu quero dizer que quem não tem fé, conte com a minha fé, eu te empresto a minha, vai dar tudo certo. Coloca o peitoral, por favor, produção. Vamos lhe entregar o peitoral do poder e direção divina. 6 da manhã e meio-dia, o pastor Adriano. 10 da manhã, 3 da tarde, 9h30 da noite, o pastor Nixon. Eu, pastor Marcos, estarei às 7 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. Será a segunda-feira da provisão divina. Escreva no papel o seu pedido e traga segunda-feira agora. Bom, domingo agora, teremos a concentração de fé e de milagres. Nós vamos determinar, pedir a Deus que Ele abençoe você e sua casa. Convide sua família para esse encontro às 9h30 da manhã. É uma reunião completa que oramos pelos enfermos, pela família, meditamos na palavra, buscamos o Espírito Santo. Você sai daqui diferente. Às 9h30 da manhã com o Bispo de Éter. Vai ser um domingo da nuvem de testemunha. Tem a tela aí? Põe, por favor, produção. Em tela cheia. Está aí. Domingo da grande nuvem de testemunha. Se você quer fazer parte dessas pessoas que têm dado testemunho, nesse domingo. 6h50 o pastor Marcelo, 3 da tarde o pastor Newton, eu estarei 18 horas. Agora, amanhã, quarta-feira, teremos a noite da melhor escolha. É uma reunião para quem realmente quer conhecer a Deus e é inteligente. Sabe que tudo nessa vida é passageiro, mas a alma é eterna. Esteja conosco. Acompanhe a chamada para você entender melhor essa noite, que o Espírito de Deus ilumine você. Até lá. Escolha. Como esta palavra tem um grande significado para o ser humano. Porém, muitos desprezam o cuidado de fazer as escolhas certas. E, infelizmente, vivem reféns das consequências de terem escolhido caminhos que não eram para seguir. Ao longo da vida, você pode ter feito inúmeras escolhas erradas. Mas, nesta quarta-feira, você terá a oportunidade de fazer a melhor escolha para a sua alma e, assim, conquistar a paz tão desejada. Saiba mais participando da Noite da Alma, nesta quarta-feira. Às 19 horas, Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo.